Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Muito bem, começando aqui mais um Clubecast, o podcast do Clube Empreendedor. Meu nome é Rafael Ponzi, eu sou diretor-presidente aqui do clube e é um prazer receber você de novo. Se você ainda não viu os nossos outros podcasts, vai aqui embaixo, tem entrevista pra caramba com só empreendedor top, tá? E falando sobre diversos assuntos, tudo sobre empreendedorismo. Você vai aqui embaixo e ouve mais um pouquinho. Mas hoje você vai ouvir falar sobre liderança, sobre trabalho, com uma pessoa especialista que é nossa Member Premium, mas não é só Member Premium, é nossa coordenadora aqui do Clube Empreendedor Brasil também. Andréa Pessoa, tudo bem, Andréa? Tudo bem, Rafael. Maravilha. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Nada, a gente que agradece a sua presença aqui. Muito feliz. Ter você aqui com a gente é muito bom, passar muita informação legal. A gente vai falar sobre liderança, né? Sim, Sobre vamos. liderança, treinamento, ou seja, a Andréa Pessoa, pessoal, ela tem a Andréa Pessoa Treinamentos Empresariais, ou seja, ela dá treinamentos para empresas de qualquer porte, pequena a grandes empresas, tá? Tem super especialidade, palestrante também, dá palestras. A última palestra que você deu bacana também foi lá na Feira do Empreendedor, não é isso? Sim. Do Sebrae, que é o maior evento de empreendedorismo do Rio de Janeiro aqui. Uma feira espetacular. Estava lá passando conhecimento dela também. E hoje a gente vai bater um papo com ela aqui. Então, se você quer saber mais sobre liderança, se você é um líder ou você é um chefe, tem que saber isso, né? Tem que saber a diferença. Qual é a diferença? Então, liga aí, coloca pra tocar. Se quiser, vai arrumando o seu quarto, deitando no seu sofá, né? Ajeitando, arrumando aí as roupas do seu armário, né? Isso, lavando uma loucinha. Isso. Enquanto você ouve, vai adquirindo mais conhecimento. Ou se você estiver no seu carro também dirigindo, você coloca aí e vai ouvindo, que é rapidinho, pessoal. E vai ser muito bacana esse papo com a Andréa. Andréa, posso ir? Pode ir. Maravilha, vamos lá. Você tem, Andréa Pessoa Treinamentos Empresariais, né? Que é focado em lideranças e desenvolvimento de equipes. Isso, não é isso? Exatamente. E você percebeu que isso é uma dor de mercado mesmo, né? É uma dor de mercado e eu percebi isso ao longo da minha carreira, né? Eu tenho aproximadamente 26 anos aí de carreira. Boa. Já passei por grandes empresas, já fui executiva de grandes empresas e já tive empresas. Então, eu percebi essa dor, porque eu digo que ao longo desses 26 anos, eu consegui entender o líder que eu queria ser e o líder que eu não queria ser. Excelente. Então, eu conheci diversos modelos de liderança. Boa. E eu me inspirei nisso para poder trazer o conhecimento para o próximo. Boa, bacana, importante, né? Sim. Tá bom, e aí vamos lá. Quando você vai conversa com a empresa, né? E não, tudo bem, precisamos realmente ter uma consultoria ou um treinamento de equipe. Sim. E aí você vai para dentro da empresa, como é que funciona? Eu começo fazendo uma avaliação junto ao decisor. Tá. A gente passa por uma entrevista e eu consigo entender qual é o real cenário da empresa. Beleza, maravilha. Quais são as reais dores, se é ele o líder direto da equipe ou se existe um gerente, um outro líder que lidera essa equipe dele. Uhum. Eu entrevisto todos eles, inclusive as equipes, para poder entender o que as equipes pensam sobre a empresa, o que eles pensam sobre o líder. Porque a maioria dos líderes, dos donos de empresa, não sabe o que as equipes pensam, qual é a visão que elas têm da empresa dele e até dele mesmo, do comportamento, da forma dele de liderar. E isso passa pela falta de feedback. Exatamente. Que é uma ferramenta Por medo também, importante. né? Também. Da própria equipe, né? Tem medo de dar feedback. Exatamente. E eu gosto muito, feedback é uma coisa que eu gosto muito de falar, porque as pessoas não têm essa cultura. E você já pensou como é bom você se ver pelo olho do outro? Porque, assim, tudo bem. Muitas das vezes vai vir alguém que vai falar alguma coisa pra você que não tem nada a ver. Que não vai acrescentar em nada, que não é realidade, mas Exatamente. tem um feedback verdadeiro, né? Exatamente. E eu tenho uma experiência prática, né, que eu vivi. Eu fiz Empretec. Boa, Empretec é maravilhoso. É do Sebrae, maravilhoso. todo mundo que vai ama. Eu tenho que fazer Empretec, hein? Só faça. Eu falo pra todo mundo. Inclusive, tem um membro premium que eu indiquei. Ele já vai fazer Boa. ele vai fazer a entrevista. Se eu não me engano, já fez. Enfim, e aí parece que agora, início do ano, ele vai fazer o Empretec. Legal. Então, eu super indico Empretec pra todos. Eu fiz o Empretec no último dia. São 6 dias de imersão, né? E nós estávamos ali no sábado, já à noitinha, quase encerrando. E a coordenadora, que é a facilitadora, na verdade, ali no momento ela me deu um feedback. Que eu olhei, pensei assim,
Nossa, eu não me vejo assim. Que curioso. Mas eu aceitei, era uma pessoa preparada para aquele momento. E para te dar aquele feedback? Para me dar aquele feedback. Exatamente. Ela estava comigo há 6 dias, numa imersão super pesada, analisando vários comportamentos. Então, beleza. Guardei para mim e fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu falei, vou perguntar pro meu marido, né? Ninguém melhor. Ele para saber, né? Ninguém claro. melhor para saber. E aí sentei com ele e falei assim, olha, aconteceu tal situação e a facilitadora falou isso, isso e isso. O que você acha? Aí ele olhou para você e falou assim... Ele parou, pensou, e de verdade, ele parou, pensou e falou assim, eu concordo com ela. E ali, nossa, Rafael, ali pra mim, eu olhei e falei assim, uau, tá aí um ponto que eu preciso mudar. E a mudança, ela é gradativa. Então, não é algo que hoje eu dormi assim, eu falo assim, isso aqui eu preciso mudar, e amanhã eu acordo transformada. Claro, não. Não é. Então, até hoje, de vez em quando, eu me pego indo por esse caminho, eu falo, opa, vamos voltar. Vamos voltar. Eu tenho que mudar isso aqui, Isso. né? Tem que melhorar. Então, é importante você ser visto pelo olho do outro, por isso também existe a janela de Johari, Tá. né? Que é? A janela de Johari são pontos onde tem os pontos onde todo mundo vê você de uma forma, da mesma forma que você se vê, tá? Tem aquele quadrante ali onde só você conhece e o outro não conhece. Tem um ponto que é desconhecido para todos. E tem o ponto que só o outro enxerga e você não enxerga. Bacana. Né? Então, isso é muito utilizado na hora do feedback. E isso é muito importante para que você se aperfeiçoe. Eu vejo o feedback como uma ferramenta de aperfeiçoamento pessoal e profissional. Tá. Eu te pergunto, vou te cutucar aqui, te pergunto o seguinte. Você sabe o que a sua esposa pensa sobre você? Ih, eu acho que eu sei. Ela me dá bastante feedback. Bastante feedback. Né? Então, eu fiz essa pergunta numa palestra e tinha outros palestrantes que ficam me olhando e falaram assim, nossa, eu não sei. Não, a Luciana adora dar um feedback. Então, é muito importante, porque ela está te dando a oportunidade de você melhorar. Exatamente. Ela está te dizendo, olha, isso aqui é o meu ponto de vista, não está correto. Cabe a você entender até que ponto vale você mudar ou não. Perfeito. Para essa convivência. Tá. Né? Então, o feedback é uma ferramenta poderosa que eu super defendo. Assim. E que está nesses treinamentos, né? Que faz parte do treinamento, porque ali eu não só trago a equipe e a liderança para aplicar o feedback, e principalmente o feedback 360, porque é muito comum o líder ele aplicar o feedback, assim, só ele para os liderados. Claro. E ele tem medo de receber o feedback do liderado. Sim. E não é assim que funciona, né? E não é assim. E também o feedback 360, onde todas as pessoas, todos os seus pares também te aplicam um feedback. Então, para mim, é a melhor ferramenta que tem de melhoria contínua de comportamento pessoal e profissional. Perfeito, excelente. E como é que é feito esse feedback? A pessoa levanta e fala? Ou é um papelzinho de bota numa urna e cada um vai abrindo e vai para ninguém se prejudicar? Não. Tem técnicas para aplicar o feedback, porque nem todas as pessoas elas estão preparadas para receber o feedback. Tá. É muito comum quando você vai... Assim, vamos falar até de relacionamento, né? É muito comum quando a gente chega para falar para o outro alguma coisa, o outro quer se defender. Não, mas eu... Isso, é. Não. Só que o feedback não é sobre isso. O feedback é sobre escuta ativa. Sobre entender o que a pessoa está vendo, né? Exatamente. É sobre você escutar o que o outro está dizendo, absorver e entender. E se você não concorda, você pergunta para ele o seguinte, tá, mas qual foi o meu comportamento que fez você ter essa visão sobre mim? Que ponto da nossa convivência, qual foi o momento que fez você pensar isso? E aí você vai entender o que fez a pessoa pensar, né? O que levou a pessoa a pensar e ter aquele pensamento sobre você. Então, o feedback para mim, é maravilhoso, né? Perfeito, vamos lá. Continuando, então, essa consultoria para empresas de líderes e equipes, né, que vem da Andréa Pessoa, ela traz realmente
esse convívio e um treinamento para ter mais resultado. Sim. Né? Que isso é importante. Sim. A equipe não está indo bem, as vendas não estão indo bem, a produtividade está caindo, vamos falar com a Andréia para fazer esse treinamento, para ver o que está acontecendo. Né? Você consegue identificar esses problemas nesse treinamento? Sim, de fato, na maior parte das vezes, quando as vendas não estão bem, o problema começa na equipe. Até porque o problema ele começa no recrutamento. Sim. Quando a equipe recruta e depois seleciona um funcionário que não está de acordo com os valores da empresa, não está de acordo com o trabalho. Muitas das vezes o funcionário chega lá e fala assim, não, eu aceito, porque ele está desempregado. Às vezes ele está muito tempo sem trabalhar, está precisando de dinheiro, então ele está aceitando tudo, qualquer coisa. E aí... Só que depois que entra, não é assim que acontece. Reclama, né? Exatamente. Então, um funcionário insatisfeito, ele pode, inclusive, prejudicar a tua equipe que está rodando bem. Imagino. Contamina. Sim. Tá? Então, é preciso a questão daquela maçã podre, né? Exatamente. Deixa eu ajeitar aqui. Ajeita aí. É preciso... Tá caindo? Tá caindo? Tá caindo. Ah, bota um pouquinho mais pra cima. Levanta assim, bota um pouquinho mais pra cima. Isso, excelente. Foi? Perfeito. Tá. Então, é preciso identificar, desde do momento ali, o primeiro ponto é identificar no recrutamento. A pessoa que você está recrutando, ela tem as soft skills necessárias para trabalhar na sua empresa? Porque a parte técnica a gente treina, Rafael. Bacana. Tá. O soft é que é mais difícil, né? Exatamente. E quando a pessoa contrata uma pessoa que não identificou aquelas soft skills, como é que faz? Não faz? Olha, primeiro que assim, se ela precisa de determinadas soft skills para trabalhar na empresa dela, é complicado que ela contrate alguém que não tenha. Tá. E se identificou depois? Faz o quê? Demite e contrata outra? Melhor? Olha, o ideal... Vamos ser bem sincero aqui. Sim. O ideal é você tentar alinhar isso com o funcionário e ver se você consegue puxar isso dele. Ok. Agora, se realmente não tiver como e se realmente aquele funcionário ele te traz, de fato, problemas, ele prejudica a sua equipe, ele está prejudicando os seus resultados, aí não tem como você ficar. Tem que trocar. Não tem jeito. Sim. Muito bem. Perfeito. Excelente. Assim, em relação a líder, né? Essa questão de diferença de líder e chefe, hoje em dia nas mídias sociais você vê muito material sobre isso, né? Sim. Muito material bobo, que você vê que é só para ganhar curtida e para aquela coisa toda. Outros materiais que você vê que não tem ali nenhum embasamento técnico bacana, né? Que o cara quer mesmo ou vender algum curso, alguma coisa. Uhum. Mas tem muita coisa boa, Sim. né? Então a gente vai aprendendo muita coisa. Muito gráfico legal, mostrando a diferença entre líder e chefe, né? Sim. Que a pessoa tem que estar ali junto. O que você chega a passar para essas lideranças? Porque é o seguinte, você faz não só dentro da empresa, mas você também faz... treinamento para líderes. Sim. Vários líderes de empresa vão para um treinamento da Andréia Pessoa. Exato. Né? O que é passado ali para ele entender essa diferença? Qual a diferença de líder para chefe? Então, É o cara que... deixa eu só entrar aqui antes de claro. você falar, tá? Desculpa, só para complementar minha pergunta. É aquele cara que senta e almoça junto, sabe? É aquele cara que faz junto com eles? Ou é aquele cara que entende, tem uma escuta bacana? Qual é o lance? Qual é a diferença? Qual é a grande diferença? Para mim é o seguinte, o líder, ele precisa... Eu defendo a liderança pelo exemplo. Boa. Então, ele precisa ser um exemplo para a equipe dele. Existem hoje diversos modelos de liderança. E eu não defendo um modelo específico, porque eu creio que tudo depende muito do momento. Então, tem que ser assim, qual é o padrão? O padrão é um líder que está mais junto da equipe, é um líder que a equipe participa dos processos, a equipe participa das decisões. Ele, em alguns momentos, dá uma certa liberdade para a equipe ter as próprias decisões individuais, ter autonomia, mas ele está ali acompanhando, tá? E tem momentos em que a coisa está pegando fogo de uma forma que ele não tem tempo disso. Ele não tem tempo de chamar todo mundo, vamos pensar juntos, Não, ele precisa tomar aquela decisão. É isso aí. Então, esse é um tipo de liderança um pouco mais autocrática, tá? Mas, em determinados momentos da empresa, vai ser preciso ser aplicado esse tipo de liderança. Não tem como fazer o tempo inteiro todo mundo participar de tudo, Exatamente, né? Exatamente.
Mas o chefe, tá? Para mim é aquele que ele tá sempre no poder, é só ele, a equipe, né? Ele não tá preocupado, ele não busca saber o que está acontecendo com os liderados dele. Aquele exemplo que eu tinha falado para você, de uma empresa que eu peguei, né? E o líder, ele tinha um bom funcionário, um funcionário excelente, que ele era um dos melhores funcionários que eles tinham, dava um super resultado para eles, e de repente o resultado dele começou a cair. Começou a cair, só que ao invés desse líder tentar entender, chamar esse funcionário, conversar e tentar entender o que estava acontecendo, não. Ele foi deixando a coisa rolar e demitiu esse funcionário. E aí, depois da demissão, ele descobriu que esse funcionário estava com muitos problemas no casamento, muitos problemas em casa com os filhos, e ele não estava conseguindo conciliar tudo, sabe? E aí, agora estava também desempregado. Ou seja, né? Pesado, né? Pesado. E essa semana eu estava conversando com um colega que trabalhou comigo numa grande empresa, e ele estava também trabalhando agora numa outra grande empresa. E inesperadamente a esposa dele engravidou. Ele já tinha uma filha de 13 anos, e a esposa engravidou e a bebê nasceu agora em março. E o que aconteceu? A esposa teve depressão pós-parto. Putz. Ele teve que segurar a onda? E ele teve que segurar a onda, Claro. Sendo que a mãe tinha tido câncer recentemente, a mãe dele, então não conseguia ser uma rede de apoio naquele momento. O pai já tem idade e caiu tudo sobre ele. Só que ele tinha um alto cargo dentro dessa empresa e ele não estava conseguindo dar conta. E essa empresa chegou para ele e falou assim, a gente vai te dar 1 semana para você resolver tudo e depois você dá tudo de si. Como assim? 1 semana vai resolver tudo Uma isso? semana não vai resolver a vida. Né? Resumindo, ele hoje não está na empresa. Sim. E está desempregado. Que loucura. Né? Então, assim, é Não, e difícil. a empresa perdeu um bom funcionário. E perdeu né? um bom funcionário, exatamente. Então, as empresas precisam ter essa visão. E eu costumo dizer sempre nos meus treinamentos o seguinte: pessoas são os diamantes das empresas. E elas não só devem, como precisam ser lapidadas e cuidadas. Então, o funcionário, o colaborador, ele precisa ser constantemente treinado, tanto na parte técnica, quanto na parte emocional, quanto estar sempre ali muito próximo da liderança, tá? E a liderança também tentar sempre entender a dor do funcionário, o que ele espera, o que ele está passando, sabe? Conhecer a família. Quando eu falo conhecer, não é necessariamente conhecer pessoalmente, mas assim, saber da história de vida daquela pessoa, saber do que está acontecendo na casa dele, porque isso impacta diretamente. Sejamos muito sinceros, né, Rafael? Vai ser muito difícil a gente estar com um problema muito grande na vida profissional e tá totalmente bem na vida pessoal. Ou vice-versa. Sim. É difícil. Dizem que é o seguinte, você tem ali um gráfico, né? Um gráfico de colunas, né? Então, assim, vida pessoal, tá bem. A laborativa, né? Que é trabalho, tá um pouquinho mais baixo. A financeira, não sei o quê. Nunca vai estar todo mundo lá em cima. Sim. Não é isso? Sim. Nunca vai estar todo mundo lá em cima. Então, você tem que saber aprender a lidar, isso é vida, né? Sim. Né? Você tem que saber a arte de viver, não é isso? Exatamente. Então, assim, de vez em quando seu trabalho tá bombando, cara, mas sua vida amorosa, né? Já tá um pouco mais baixa, você tá dando muita atenção ali, não tá muito em casa. Mas aí é você tem preciso que controlar, né? Exatamente. Exatamente, tem que saber dosar isso. Exatamente. Também, senão você consegue viver. Aí faz assim. Isso aí. Entendeu? Ou cai as duas. Exato. Então, assim, é muito ruim, né? Eu vivi isso na pele, né? Quando eu fechei a confeitaria, foi exatamente por isso. Porque eu cheguei num momento em que eu trabalhava 12 horas por dia, de segunda a segunda. E chegava final de semana, meu marido estava em casa, sozinho, o final de semana inteiro. É isso aí. Né? Eu não conseguia mais participar do aniversário dos meus irmãos, não conseguia estar com meu sobrinho, não conseguia nada, então eu precisei fazer uma escolha. E foi quando eu decidi fechar a confeitaria. Fechar a confeitaria. Exatamente. Então, assim, essas são os tipos de decisões que têm que ser tomadas ou arrumadas de alguma forma. Contratar outro funcionário, Sim. Né, tentar fazer outro tipo de solução, né? Mas o importante é isso. Quando, por exemplo, você está lá em cima, então, com o trabalho, na sua parte, né, laborativa lá em cima, a parte afetiva, você está lá embaixo, não está conseguindo... Se você continuar assim,
Cara, ruim. aí, sei lá, o marido ou a esposa querem separar, e aí isso aqui vai te afetar pra caramba, seu laborativo vai cair muito e os dois vão ficar lá embaixo. Você tem que saber sempre dosar, equilibrar, né? sim. Tentar equilibrar, né? Isso? Exatamente. Isso agora é difícil, né? É difícil. Não é fácil. Sim. Pois é. Sim. A gente sabe bem. O empreendedor, então, que tá vendo a gente aqui, sabe bem como é que é isso. Agora, em relação, você falou comigo sobre o ambiente certo. Sim. O que é esse ambiente certo? Eu defendo que o ambiente, ele molda o indivíduo. Ok. E existe até um estudo que fala que nós somos o reflexo das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. Ok. Tá? Então, eu entendo que principalmente o empreendedor, não só o empreendedor, mas principalmente, ele precisa buscar o ambiente correto. Nós, empreendedores, em muitos momentos, somos muito solitários, né? Bem, por isso que existe o Clube Empreendedor Brasil, né? Exato. Então, por isso eu entrei no clube. Boa. Porque trabalhava home office e eu sentia muita necessidade de ter contato com outras pessoas que estavam na mesma batida que eu. Isso aí. Né? Que tinham os mesmos propósitos, que buscavam as mesmas coisas. E eu era muito sozinha. Então, foi quando eu busquei o clube. Agora já tem uma turminha. Agora já tem uma turma. Isso aí, bacana. Até que você vai se identificando com algumas pessoas que estão ali, né? Isso, vai puxando mais e tal. E é o que eu digo sempre aqui. É muito mais fácil você transformar um cliente em amigo ou um colega de trabalho em amigo do que um amigo em cliente. Sim, com não certeza. É isso? Então, assim, acaba afastando mesmo quando você entra pro mundo empresarial, né? Para empreendedorismo, né? Nesse lado. Até porque existe uma coisa que a gente observa que eu acredito que é muito real. Dificilmente os amigos compram de você. Difícil. Né? Porque ele já tem um rótulo, já te rotularam, né? Exatamente. O Rick Chester, ele até fala muito sobre isso e é muito certo. Assim, a manicure, a amiga da manicure não vai fazer unha com a manicure, né? E eu sinto muito isso na pele. Muito, é normal. E é super normal. E quem estiver ouvindo a gente aqui, os empreendedores estiverem ouvindo, não fica chateado que seu amigo não quis comprar com você. Não tenta encher o saco dele, ele não vai comprar. Você tem que buscar outro público, né? Que pode ter o mesmo perfil do seu amigo, mas que entenda o seu valor mais do que o seu amigo que já te rotulou, ou tem a questão da inveja, ou tem um monte de coisa ali que o amigo, de vez em quando, até familiar, não vai entender direito, né? Então, esse aqui é o grande problema. Então, assim, agora tem essa coisa, né? De que o círculo, né, esse seu ambiente de amizade tem que ter, né, essas características, né? Você vai se basear sempre nos 5 mais próximos, etc, etc. Isso é muito importante, eu concordo com isso. Inclusive, Dale Carnegie fala muito sobre isso, aquela coisa toda, etc. Mas eu me preocupo com as pessoas que só pensam nisso de qualquer forma. Isso eu tenho uma crítica gigante. Então, eu conheço muita gente que faz assim. Não é engessado, né? Não é questão de ser engessado, é uma questão de não ser natural. A pessoa tá... Não, eu tenho que sair com fulano, porque o fulano tem um network maravilhoso, tem uma empresa tal, então eu vou ficar amigo dele. E fica aquela coisa forçada. E aí tem um grupo de amigos que você vê que aquele grupo está reunido porque eles sabem que os outros têm dinheiro e têm networking e estão ali para amizade. Aquilo eu acho podre, sinceramente. E tem muito por aí. Mas, assim, é natural que você, quando vai crescendo profissionalmente... Estou trocando uma ideia aqui com você, tá, André? Você vai crescendo profissionalmente, vê se você concorda comigo. Você consegue, naturalmente, mudar os seus círculos de amizade... Né? E é que as pessoas se identificam mais com você, elas vão se aproximar. E você vai se aproximar de quem você se identifica também. Exatamente. É uma coisa de identificação, metas, objetivos de vida, né, e profissionais, você acaba se aproximando, é natural. Né? Claro que você pode dar uma forçadinha, esse cara aqui não tá querendo muita coisa, essa mulher aqui não tá legal pra mim. Tentar se afastar um pouco de pessoas negativas e tóxicas, né? Mas se aproximar de pessoas boas tem que ser de uma forma natural, de uma forma bacana, né? E aí, isso eu falo muito com as pessoas aqui do clube, sabe? É de uma forma natural, até que o clube está aqui para isso. A pessoa se inscreve no clube, entra no Clube Empreendedor Brasil e ela vai se conectar naturalmente com as pessoas que têm aquele mesmo objetivo, ou que entendam que isso funciona. Mas isso você tem que prestar atenção. Se você está num ambiente, aí eu concordo 100% com isso, né? Você está num ambiente de amizade, onde, cara, as 5 pessoas que você mais anda, você para analisar e fala, caraca, bicho, não... essa pessoa quer isso que eu não quero, aquela pessoa quer aquilo que eu não quero. Cara, reveja de uma forma, né, não natural, né, mas de uma forma bem analítica. É isso que eu quero mesmo? São essas pessoas que eu quero seguir, tá comigo? Né?
Porque de vez em quando você tem eu tenho umas amizades assim que são espetaculares, eu me divirto pra caramba, mas você vê que aquela pessoa de vez em quando não quer nada, não tem nada a ver com o que você quer. Tudo bem, você não precisa brigar com ele, nunca mais falar com ele. Sim. Você vai ter um ambiente natural onde você vai encontrar com essa pessoa. Não tem aquele amigo de bebida, não tem aquele amigo de chorar sobre a sua namorada ou namorado, não tem um amigo de... Você vai ter um momento para cada pessoa, né? Você não pode confundir o seu amigo, como você disse aí, o seu amigo de bebida Isso. e contar sobre os seus projetos de trabalho para ele, porque ele não vai entender. Não vai entender. Ele é o seu amigo da bebida. Exatamente. Ele é o seu amigo que você vai rir, que você vai brincar, que você vai falar besteira, Isso. coisas aleatórias, enfim. E você também dificilmente vai conseguir levar esse amigo que é um amigo mais intelectual, que é um amigo de negócios, para esse grupo. Barzinho. Exatamente. Não vai dar certo. Exatamente. E eu costumo dizer uma coisa que eu queria deixar como insight aqui para o nosso público. Excelente. Seja o menos inteligente da mesa, porque quando você for o que sabe tudo, você não tem nada para aprender. Perfeito, acho isso maravilhoso. Se você está na mesa e você é o mais inteligente, você está na mesa errada. Exatamente. Né? Então isso que é o mais importante. Exato. Concordo com isso também, acho muito importante isso. Sabia que às vezes eu não paro para analisar essas coisas? Eu fico olhando assim, né, aquela coisa, pô, eu tô aprendendo aqui, como é que tá legal. Mas eu acho que tu nas mesas é certo. Acho que tem sempre pessoas querendo mais também e sabendo mais de outras coisas. Acho sempre muito importante. Porque sempre eu vou pelo lado que aquela coisa que assim, duas cabeças pensam melhor do que uma, né? Isso. Então, quando você junta, faz aquele brainstorm ali e pega muitas ideias, às vezes surge um produto novo, né? Surge uma nova forma de pensar, uma nova visão. Então, eu creio que isso ajuda muito. Você falou também desse ambiente e falou do Rick Chester, que é um cara que virou aí uma referência em palestras, essas coisas, sim. né? Porque aquele vídeo foi maravilhoso, o apoio que ele recebeu, também de grandes empresários, foi que ele catapultou ele tem esses insights muito, muito bons. Inclusive já participou de um evento do clube, isso foi bacana pra caramba. Que legal, nem lá sabia. no início do clube. E ele fala aquela frase que você até falou aqui, que águias andam com águias, né? Eu acho isso total verdade. Sim. Só que eu me preocupo com as pessoas que só pensam desse jeito. De novo, vou repetir um pouco. Mas eu acho legal passar isso, né? Eu acho que, assim, águias andam com águias. Só que cuidado com as águias que ficam procurando as outras águias para andar. Pegar o voo, pegar ali o vento dela, né? Exatamente. Sim. Cuidado com essas águias, entendeu? Então, assim, não pense como elas, entendeu? Assim, você tem que se afastar de pessoas ruins, que não te agregam, né? Sim. E tem muita gente assim, de vez em quando até sem querer, não é a culpa daquela pessoa, sabe? Sim. Não tá na minha vibe. E vai procurar andar com outras pessoas. Mas também não tente ficar que nem um caçador procurando águia para você andar e puxar aquilo ali dela. Isso eu acho que é péssimo. Não é um networking bem feito. Né? Não é uma coisa bacana. E eu tenho visto que isso está acontecendo muito. Como tem essas grandes frases de efeito hoje em dia, as pessoas estão levando à risca e não aproveitando a vida. Porque assim, a gente tem que aproveitar a jornada. Né? Não é o objetivo, é a jornada, bicho. A jornada que interessa, né? Olha só, eu aqui filosofando. Né? A jornada que interessa. Então, assim, você vai só no objetivo e não curte a jornada, bicho, não adiantou nada. Não adianta nada. Então, eu acho que é isso, o clube é isso. É juntando essas pessoas, tendo pessoas como a Andrea, né, que estão aqui para ajudar as equipes, para ajudar as lideranças a entenderem isso, passar toda essa carga de informação e fazer com que eles atuem de forma, né, colaborativa e assertiva, não é isso? Sim. Vamos para mais coisa? Eu falo muito, então adoro esse assunto, né? Vambora, eu até extrapolando aqui. Pois é, vai ter que ter mais podcast com você. Vamos marcar mais. É importante. Você já falou um pouquinho sobre isso, mas também você deixou uma coisa clara aqui. Que quem pode ajudar é a equipe. Exato. Não é isso? Isso. Eu entendo que quem pode trazer soluções e até ideias de inovações é a equipe que está na linha de frente, porque a equipe está diretamente com o cliente. A equipe sabe exatamente a dor que o cliente tem. Com a equipe que o cliente vai reclamar, que ele vai brigar, né? Então, é a equipe que vai apanhar, assim, né? lá na frente. Então, eles conseguem trazer exatamente para dentro da empresa tudo que eles estão vivendo
lá no campo, né? Então, a empresa precisa, sim, escutar essas equipes. Essas equipes. E aí entra exatamente o que você falou, o seguinte, a qualidade da ideia é o que vale, não é de quem veio a ideia. Não é de quem veio, porque tem muitas empresas hoje que se preocupam em, assim, tem o colaborador aqui, que é uma linha mais baixa, e tem o diretor aqui. Então, eles querem escutar apenas quem está no cargo acima. Mas quem está aqui? Vale muito a pena ouvir, Vale muito a pena, vale muito. E muitas das vezes vai trazer uma ideia muito mais valiosa do que ele que está aqui. Ele está dentro da empresa. Ele não está lidando com o cliente, ele não está tomando pancada, né? Ele não está apanhando o cliente, não está escutando o cliente reclamar. A equipe aqui está. Eu concordo com você e posso falar assim, da questão até do clube, né? A gente tem aqui a nossa linha de frente de vendas, né? Que é a Leandra, a Amanda ali. E elas passam, a gente sempre pergunta para elas, e aí, como é que tá? Como é que foi vendas hoje? Ah, foi assim, foi assado. Mas o que passaram para você não poder vender tanto hoje como você vendeu ontem? Isso aí. Aí ela fala, pô, quais foram as objeções? Isso aí. E com essas objeções a gente senta aqui depois, até com ela mesmo, e vai criando novos serviços e produtos que possam suprir aquilo ali. Exato. E veio objeções diversas vezes a mesma objeção, opa, temos que mudar isso aí. Isso aí. Quem está errado? Quando tem diversas vezes a mesma objeção, errado entre aspas, mas quem poderia melhorar? Você ou o cliente? Exatamente. Né? Vamos buscar outra pessoa que Isso queira aí. isso e não tenha essa objeção, ou vamos mudar isso aqui? Isso aí. Isso que a gente analisa aqui o tempo inteiro. Vamos oferecer um produto novo, um produto que talvez tenha ali, fazer um downgrade nisso aqui, a pessoa consegue comprar, porque às vezes esse daqui a pessoa não consegue, mas talvez se tivesse daqui, dependendo do que for, dependendo do valor, dependendo do que a gente esteja oferecendo, talvez a pessoa possa adquirir. E não deixa de ser um cliente. É isso aí. E nada impede que esse cliente que entrou aqui, ele faça um upgrade em breve. Perfeito, perfeito. Tem toda a razão. Né? Tem toda a razão. E aí a gente falou sobre exatamente, isso é inovar, né? É inovar. Isso é inovação, trazer essa inovação para dentro da empresa, né? Exatamente. E outras também, você passa isso nos seus Sim. Inovação sempre? Sim. Inclusive, eu vou até dar um spoiler aqui. Diga, fala, adoro spoilers. Diga. Em algumas empresas, eu percebo que as equipes têm medo do que vai falar sobre a empresa, embora eu entreviste cada colaborador individualmente. Uhum. Então, de vez em quando, eles têm aquele receio, eu percebo que fica meio assim, não quer ser franco e tal. E aí eu elaborei, né, idealizei uma técnica onde eu boto uma urna. Boa. E aí eu dou para cada colaborador uma ficha com algumas perguntas. Excelente. E aí eles não colocam nome, não colocam nada, e ali eles colocam as dores deles todinho. E só bota lá naquela urna. Boa. Quando acaba tudo, aí eu vou lá, pego todos os papéis e faço um levantamento e crio um relatório para fazer uma reunião com o decisor ou com o líder e passar para eles o que de fato a equipe pensa, o que de fato eles têm ali como objetivo, o que eles esperam, né, as expectativas deles com relação à empresa, enfim. Legal. Excelente. Isso é importante pra caramba, ter esse feedback 100%, né? Sim. Agora, pode ser ruim também, né? Que de vez em quando a pessoa vai falar uma coisa nada a ver e bota aí qualquer coisa só porque tá com raiva do fulano. Mas aí é aquilo que a gente falou, de equilibrar, né? Pesar. Eu tenho 100 colaboradores. 10 falaram um monte de asneira. E 90... Acertaram uma dor aqui, uma coisa importante. Exatamente. Isso aqui tem que ser levado a sério. Então, a gente tem que pesar, porque a gente sabe, lógico, que vai ter alguém que pode ter alguma rixinha ali com alguém e tal, e aí a gente tem que saber levar isso em consideração. Claro, com certeza absoluta. Perfeito. E tudo isso tem a ver com cultura organizacional também da empresa, né? Sim, a gente falou, muita coisa você clima falou organizacional, a cultura da empresa, o clima, porque o clima importa e influencia diretamente em como a equipe vai se comportar e que resultados essa equipe vai trazer para a empresa. Perfeito. Olha, a gente tem aqui para falar ainda sobre criação de rede de networking, as suas amizades, que a gente já falou bastante, já deu ok. A questão do corpo que fala, as porcentagens. Vamos falar sobre isso na próxima? Vamos, na comunicação não verbal? Isso. Maravilha, a vamos gente falar faz sobre isso. uma live agora só para falar sobre comunicação. Perfeito. Vamos fazer isso? Vamos. Excelente. Combinado. Andréia, excelente o papo. Vai ter mais, com certeza absoluta. Gente, se quiser falar com a Andréia, Andréa Pessoa, é Andréa sem I, O Pessoa, @Andréa O Pessoa, lá no Instagram? Isso, lá no Instagram. Manda uma mensagem para ela, bate um papo com ela, leva ela para sua empresa,
consiga falar com ela para você melhorar o ambiente aí, esse clima organizacional, feedback, você vai ver, faz toda a diferença, você vai vender mais, você vai trabalhar mais feliz, seus funcionários vão trabalhar mais felizes e, na verdade, além do lucro, isso também é o que importa. Concorda? Com certeza. Pessoal, muito obrigado. Mais um podcast. Siga aí, aperta aí o sininho para receber nossas informações de mais podcasts. Tem pra caramba. Vai lá embaixo, vê nossos empreendedores. Só tem coisa bacana, tá? E curte também e passa esse link para os seus amigos. Um abraço grande, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.